É surreal como um anime dos anos 90 sobre o existencialismo provocado pelo avanço tecnológico da época segue atual. É bizarro perceber que esse sentimento não sumiu, apenas se intensificou. Essas foram as palavras que eu usei quando compartilhei no Instagram há alguns dias atrás a minha nota para Serial Experiments Lain no Letterboxd. Não tinha visto nada da obra até assistir, conhecendo apenas o pouco que era mencionado em diversos vídeos que falavam sobre o cyberpunk japonês. Então um belo dia decidi dar uma chance e a cada novo episódio, a cada nova camada em que eu entrava, mais assustado e reflexivo eu ficava ao notar como toda aquela alegoria envolvendo a internet segue sendo atual. Todo o medo e pessimismo de um mundo onde o real e o virtual se misturam parece até profético quando olhamos para o nosso tempo. Lain conseguiu se manter atual mesmo depois de quase 30 anos, e isso é assustador. Serial Experiments Lain foi lançado em 1998, sendo um projeto tanto de animação quanto de videogame. As duas mídias têm propostas bastante diferentes uma da outra, ainda que tenham uma abordagem muito semelhante. O jogo lançado para PlayStation 1 não é exatamente um jogo com gameplay e também não é necessariamente uma visual novel. Se assemelha muito mais a um lobby em que você navega por diversas seções que envolvem cenas e notas e você vai, de forma livre, acessando cada um e tentando montar a história que querem te contar. Embora eu tenha jogado um pouco para utilizar de material aqui nesse vídeo, não me aprofundei muito, então não sei dizer quais diferenças entre o enredo de Lain no videogame para o anime, que é o material que irei focar aqui. O anime de Serial Experiments Lain é uma experiência extremamente singular. Diferente de outras obras cyberpunk da mesma época, como Akira e Ghost in the Shell, Lain tem uma pegada mais lenta, introspectiva e propositalmente subjetiva em certo nível. O primeiro episódio se inicia apresentando uma estética noturna bastante frequente no cyberpunk japonês. Uma mistura de letreiros neon com lâmpadas fortes, mas diferente de outras obras, o cenário é bastante contemporâneo, o que é proposital. Vemos pessoas vivendo a vida noturna do Japão e uma estudante que parece passar mal. Logo depois a vemos no topo de um prédio prestes a se jogar um ato que ela executa. Essa estudante, chamada de Yomoda Chisa, é quem engatilha todo o enredo do anime, pois é a partir do seu suicídio que a história de Lain se inicia. Lain é uma estudante com seus 14 anos, uma garota bastante introspectiva, calada, com uma expressão bastante vazia, como se ela estivesse dissociada de tudo. Ela é filha mais nova de uma família de classe média padrão do Japão. Sua irmã mais velha é uma típica adolescente padrão, com atitude de patricinha. Sua mãe aparenta ser uma dona de casa comum, mas com uma expressão apática que, diferente da protagonista, é uma apatia de quem não sente mais ânimo algum. Já seu pai é um viciado em computador, parecendo se importar mais com as máquinas do que com a família em si. E esse contexto tem sua importância ao longo do desenrolar da trama. Além disso, o cenário em que somos apresentados trabalha com um alto contraste, demonstrando o lado iluminado praticamente branco e as sombras bastante escuras, muitas delas apresentando manchas vermelhas semelhantes a sangue e às vezes até mesmo com movimentos de ondulação. E citando o Quadrinhos na Sarjeta, essas sombras aliadas ao alto contraste ajudam a construir um desconforto, uma sensação de vale da estranheza, como se fossem algo artificial, como se o real estivesse mesclado borrado ao não orgânico. E esse sentimento é preciso, já que o tema principal de Lain é discutir a fronteira entre o real e o virtual, envolvendo justamente a internet. A internet é representada pelo Wired, ou rede, que é uma tecnologia criada através da unificação da rede telefônica, rede televisiva e outras tecnologias de mídia e comunicação. O Wired em Lain é representado de uma maneira muito abstrata, totalmente diferente da internet comum. Ele é propositalmente representado como se fosse outra realidade. Mais à frente na série, vemos a Lain usar o Wired como se fosse uma espécie de projeção, e outros usuários que vão aparecendo ali também são representados dessa mesma forma, com avatares possuindo só orelhas, ou olhos, ou bocas. Inclusive, esse detalhe da Lain conseguir se projetar perfeitamente ali, enquanto outros não, expõe que de fato ela tem alguma ligação maior ao Wired. Toda essa ideia por trás da internet como um mundo paralelo é uma das abordagens principais da série. Voltando ao primeiro episódio, quando Chisa está para se jogar do prédio, ela diz justamente que não precisa ficar em um lugar como aquele. E quando acompanhamos Lain e suas colegas, elas relatam ter recebido o e-mail da Chisa uma semana após sua morte.
Antes desse acontecimento, a Len não era muito ligada à tecnologia e mal sabia mexer muito no seu nave, que é o computador daquele universo, mas ao tentar entrar em contato com a estudante falecida, ela recebe uma resposta dizendo que a colega não morreu, apenas abandonou seu corpo físico e foi viver na Wired, foi encontrar Deus na rede. E esse é o pontapé inicial do enredo do anime. Len aborda um medo que existia com muita força nos anos 90, quando os computadores domésticos e a internet foram popularizados. Naquela época se discutia bastante o que essa nova realidade, entre aspas, poderia trazer à humanidade, principalmente os malefícios. Já naquele período, havia uma discussão dos limites do mundo digital para o mundo real. O medo de um futuro onde perderíamos empregos para máquinas, onde as pessoas deixariam de se relacionar no mundo real para focar no mundo virtual, e uma questão existencial envolvendo justamente quem nós somos, já que a internet sempre foi um local onde as pessoas se mascaravam através de apelidos e avatares. Todas essas dúvidas e questões são o que culminam no surgimento do gênero literário cyberpunk. No Japão, o gênero tinha uma abordagem muito voltada ao existencialismo e à discussão de identidade e realidade. Enquanto no Ocidente o maior foco de obras desse tipo se voltava ao campo político, focando nas desigualdades sociais, violência, vícios e os malefícios de uma sociedade de capitalismo selvagem e neoliberal, no Japão o foco era o lado introspectivo. O cyberpunk japonês busca falar sobre um futuro distópico onde o real e o virtual não tinham distinção, onde a carne e a máquina se misturam de forma grotesca e perturbadora. As máquinas sempre eram representadas de forma opressora. Isso se reflete no próprio quarto de Len, que a cada nova camada vai se tornando mais opressivo, cheio de exaustores, cabos, tubos de circulação, até o chão do quarto que parece alagado pelo líquido de resfriamento. O crescimento da máquina parece tão intenso ao ponto de passar pela parede do quarto e ficar pendurado do lado de fora da casa. Chega em um ponto onde a própria Len, já desiludida com toda a crise de identidade envolvendo suas 3 versões, conecta cabos em si, adentrando ainda mais a rede e se mesclando à máquina. Toda essa discussão existencial sobre identidade, sobre a fronteira entre a vida real e a internet, nos deixa com um gosto amargo na boca. Isso porque, com quase 30 anos de existência, a temática do anime parece mais atual do que nunca. Len é uma obra cyberpunk, e como já conversamos alguns meses atrás, nossa realidade já é cyberpunk. E essa ideia da internet consumir o nosso eu do mundo real e passarmos a performar uma outra versão de nós na rede é infelizmente real. As redes sociais se tornaram uma prisão, um mecanismo de vício e mentira. Um lugar onde podemos escolher o que mostrar acaba criando uma versão de nós mesmos que não existe na vida real, sem falhas, sem medos, uma versão perfeita das nossas vidas. Ao mesmo tempo, geramos personas dentro da internet. Atrás de um nickname e um avatar, criamos uma personalidade que só existe online, que muitas vezes não é nada parecida com aquela do mundo real. Seja por coragem de falar o que pensa sem medo, gerada pelo anonimato, ou então um reflexo de um desejo de ser diferente, uma representação online da pessoa que gostaríamos de ser na vida real, mas não somos. Len aborda esses temas e traz um questionamento. Quem é o verdadeiro você? Aquele que existe no mundo real ou aquele que existe na rede? Oi, sou o Drigo e caso queiram e possa ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Além disso, considere se tornar um membro do canal para ter acesso aos vídeos de forma antecipada como esse, além de conteúdo exclusivo e seu nome aparecendo no final. Se você gostou, deixe um gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir live de vez em quando aqui no YouTube mesmo, lendo, batendo papo, jogando, então sinta-se convidado. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final. Valeu, falou e até a próxima.